A história é conhecida, mas confie em mim se eu te disser que ninguém nunca a contou como ela vai ser contada aqui. Na última edição de 2009, o Jornal da Band trazia todas aquelas notícias previsíveis da véspera de Réveillon. Os shows de fogos, a mega-sena da virada e, claro, os desejos de um feliz 2010. Mas aí, algo saiu errado. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Merda, 2 de cedo, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. O cheiro. O mais baixo da escala do trabalho. Deu pauta sem ar, tá? 2009 podia ter acabado sem essa, mas não. O âncora Boris Casoy precisou começar 2010 se desculpando. Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. A esse pedido de desculpas se seguiram várias justificativas. Era uma coincidência, entrou o prêmio da loteria de não sei quantos milhões, o prêmio da virada. Acumulado. Milhões e tal. Eu achei aquilo gozado, achei aquilo uma ironia. Vê só, 2 garis, a parte mais baixa da pirâmide social, uma coisa assim. E eu tentei fazer essa analogia com logo depois o prêmio. E aí, que merda! Eu falei, 2 garis e tal. E realmente fui mal, não podia ter falado aquilo. Saiu como sai muita coisa de todo mundo. E Boris tem repetido essa versão desde então, por mais incredulidade que o público manifeste. Eu acho que um episódio que aconteceu, que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada além de dizer o que eu estou dizendo. Acredite quem quiser. E com essa justificativa, como não poderia deixar de ser, ele também apresenta algumas garantias de que a frase infeliz não reflete nem os preconceitos, nem o caráter dele. É uma defesa pessoal. Eu não tenho nenhum preconceito, graças a isso vem dos meus pais. Eu não tenho nenhum preconceito de raça, de sexo, de cor, de nada. Preconceito não tenho. Sou capaz até de perdoar os comunistas porque eles não sabem o que fazem. A menção, para lá de desrespeitosa aos garis, que não faziam mais do que desejar felicidades para a audiência, é um episódio histórico para o telejornalismo brasileiro. Ele antecipou um certo choque entre a mídia hegemônica e as redes sociais, de onde partiu a condenação da fala de Boris. Na época, o termo nem existia, mas hoje, esse tipo de coisa é chamada de cancelamento. Você foi pioneiro em muitas coisas, inclusive no cancelamento. Eu não cancelei ninguém e não me senti cancelado. E é sob esse viés que essa história sempre foi contada. O foco está sempre no caráter de Boris Casoy e no fenômeno do cancelamento. Só que aqui a proposta é outra. O fato dessa frase tão asquerosa ter sido dita por um profissional tão bem posicionado, numa honrosa bancada de telejornal, no horário nobre da TV aberta, tudo isso revela um problema cultural muito, mas muito maior, muito mais danoso que qualquer editorial do Boris Casoy. Tem quase uma vergonha em cada canto. Eu sou o Arvro. O nosso amigo Arvro. E eu vou te contar de onde vem todo esse ódio a isso que Boris Casoy define como a mais baixa escala do trabalho. Você não vai falar, Boris? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Isso é eu brinco, isso é uma maconha. Esse aí é o nosso Francisco Gabriel de Lima,
um dos lixeiros do alto de sua vassoura. Olha, normalmente aparecer na TV aberta e depois ouvir os seus amigos dizendo que te viram no horário nobre seria uma coisa divertida. Mas a experiência dele não foi bem essa, não. O Francisco não assistiu o Jornal da Band naquele dia. Ele jantou com a família, aí foi para um baile de Réveillon. E no baile, ele ficou sabendo. Aí eu saí fora, fui lá no baile e estava com comentário. Eu vi, já sei, ô tiozinho, eu vi você. Passou no Jornal da Band, sabe que o Boris falando como de vocês, discriminou vocês. Falou assim, olha, 2 lixeiros, dando um feliz ano novo. Que merda, né? O Francisco moveu um processo contra o Boris Casoy. Um dos muitos processos contra Boris Casoy e a Band. Ele vai me pagar R$1.000, 1 milhão, 500 mil. Nunca vai pagar. Nunca paga. A lembrança sempre fica. É como você perde um parente. A gente sempre fica se lembrando. Eu estou trabalhando, estou me lembrando daquilo. Olha, aí fazer 3 anos, pode ir 3 anos, estou me lembrando. Em 2017, a justiça decidiu que ele deveria receber uma indenização de R$60 mil. O que o Boris pareceu ter considerado um ato de oportunismo do Gari. E no dia seguinte o Gari deu uma entrevista para a Folha dizendo que não tinha ficado sentido nem nada, mas viu que podia ser recompensado. A Band me defendeu. Os processos podem ter sido os menores problemas. Talvez, para o Boris Casoy, o prejuízo maior seja o de sempre, em todas as aparições públicas, em todas as entrevistas, ter a obrigação de revisitar esse episódio. Como você viu no início, ele sustenta que não era uma rejeição aos garis, era uma rejeição à escolha editorial que contrastou o riquíssimo prêmio da Mega Sena com a pobreza da tal mais baixa escala do trabalho. E o Boris também se defende, dizendo que foi vítima de um problema cultural. As pessoas não querem ver os garis, desejam secretamente que esse tipo de trabalho seja realizado por pessoas invisíveis. E aí quando ele, o jornalista Boris Casoy, resolve dar visibilidade a esses trabalhadores, é ele, o Boris, quem paga o preço. Tudo isso segundo o Boris, pelo amor de Deus. Boris que completa a própria defesa dizendo que foi vítima de um certo partido político. Ninguém liga para Gari. Eu vi uma pesquisa que o Gari é invisível para as pessoas. As pessoas não querem olhar para a pobreza, nem para empregos que podem ser considerados. Eu acho que é um emprego honrado esse, mas empregos menores, as pessoas não querem ver, o cérebro se nega a ver. Aí todo mundo, o Boris Casoy, falou de Gari, veio pra cima de mim. Especialmente o PT não deu nada, deu um monte de processos. O PT foi pra cima de tu, PT? Tá, eu atribuo também, quem protestou não dizia que partido era, mas de quem eu era crítico se aproveitou, é óbvio. Ele repetiu essa defesa mais de uma dezena de vezes, em mais de uma dezena de entrevistas, mas é só diante do Sérgio Malandro que ele se coloca como uma vítima da cultura. É claro que ele levanta essa tese tentando se livrar da responsabilidade individual dele. Faz parte do discurso de quem tem que se defender, depois de ter dito algo indefensável. Mas mesmo movido pelas intenções erradas, ele diz uma ou outra coisa certa. A pesquisa que ele menciona é muito provavelmente uma realizada pelo Diese em 2012. Na ocasião foram ouvidos quase 2.000 trabalhadores da limpeza pública de São Paulo. E o que se descobriu ali foi que 42% dos garis tinha sofrido algum tipo de humilhação pública enquanto realizava seu trabalho ou enquanto apenas vestia seu uniforme. É gente que ouviu coisas até piores do que aquela frase do Boris Casoy e apenas por realizar um trabalho que é essencial para todo e qualquer membro da sociedade brasileira que não seja um porco disposto a viver na imundície. A verdade é que eu nem precisaria citar a pesquisa do Diese para sustentar que o Brasil é assim. Todos nós sabemos, porque vivemos essa realidade, que sim, é assim.
Trata-se de um problema da nossa cultura, que tem lá as suas raízes históricas. E aqui eu vou te mostrar que o que quer que tenha acontecido naquela deplorável edição do Jornal da Band de 2009, o que quer que tenha acontecido ali começou séculos antes. Tem tudo a ver com a nossa história e com quanto cada um de nós guarda no bolso. E falando em história e em bolso, que tal abrir um parêntese aqui para contar a história do bolso? Até o bolso tem uma história. As bolsas, num formato ou outro, estão aí desde quase sempre. Na era do gelo já se usava. Já as calças, ao que tudo indica, apareceram aos 3, 4 mil anos e foram inventadas na Ásia, por gente que queria andar a cavalo com mais segurança e mais praticidade. Só que essas duas coisas, que foram feitas uma para a outra, só foram se encontrar muito mais recentemente. Uma bolsa integrada a uma calça é um bolso, e isso só foi aparecer no século XVII. Ou seja, a calça tem aí uns 3, 4 mil anos, mas a calça com bolso tem só uns 400. E mesmo hoje, existem calças sem bolsos, que é uma escolha que prioriza o estilo enquanto sacrifica a funcionalidade. Nessa longa história dos bolsos e das calças, a Future Form da Insider merece o seu lugar. O bolso tem um zíper, o que faz todo sentido se você pensar no contexto urbano, nos espaços lotados, nos números alarmantes de roubo de celular. Ela é funcional, mas não sacrifica o estilo. Parece uma peça de alfaiataria, com caimento perfeito e uma certa formalidade, que não faz feio nem diante de qualquer calça social. Apesar disso, a Future Form é maleável, é confortável como uma calça de treino. Também é resistente e durável. Tem toda a qualidade e a tecnologia da Insider, que você já conhece. Entra no site da Insider e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando com os outros descontos que já estão rolando por lá, é capaz de você sair com até 50% de desconto, por tempo limitado. Muito obrigado, Insider, e fecha o parêntese. Nós vivemos em um mundo capitalista e uma das características desse sistema, especialmente nessa fase tardia em que ele se encontra, é um deslocamento das nossas identidades, do trabalho para o consumo. Cada um de nós tem o seu valor atribuído não em função da qualidade, da quantidade ou da importância do trabalho que realiza. Nós avaliamos uns aos outros pela qualidade, pela quantidade, pela importância daquilo que nós consumimos. Não somos mais trabalhadores, somos muito mais consumidores nesse sistema. E isso faz toda a diferença. Quando nós nos identificamos como trabalhadores, a tendência é a da cooperação. Quando nós nos identificamos como consumidores, aí a mentalidade é outra, é a da competição. Eu sei que pode parecer uma mudança sutil, passar do trabalhador para o consumidor. Mas o que isso significou foi uma revolução na sociedade, uma revolução na política também. E aí, tente lembrar, o trabalhador precisa ter consciência política para proteger os seus direitos, para se organizar, para se unir, para lutar por reformas políticas favoráveis. Certo? Faz sentido? Isso é o que o trabalhador tem que fazer. Mas agora, pensa na mentalidade do consumidor. A mentalidade do consumidor está voltada para o individualismo e para a competição, o que é ótimo para a manutenção das desigualdades inerentes ao capitalismo. Se a gente está competindo para ver quem calça o melhor tênis ou dirige o melhor carro, a gente deixa de cooperar uns com os outros e perde o poder de combater coletivamente as injustiças do sistema. Se você é escravo e sabe disso, você ainda pode se rebelar, mas se você não sabe que você é um escravo e você gosta disso, sem nem saber que é um escravo, aí você nunca pode fazer nada a respeito, certo? Então o consumismo é a escravidão aperfeiçoada, e é por isso que o Francis Fukuyama, por exemplo, diz que o consumismo é o final da história, porque é um sistema que alcança o que a elite quer, e as massas não querem e não conseguem protestar e se rebelar, entendeu?
Faz sentido? Você pode ver a aula completa do professor Jiang Shueqin sobre os efeitos do consumismo, localizada para o português brasileiro aqui nesse canal mais tarde. Por enquanto, fique com a conclusão de que essa mentalidade consumista e competitiva que faz a gente desprezar quem trabalha muito e consome pouco, como é o caso dos nossos garis, é um problema de todo o mundo capitalista, não é exclusividade do Brasil. Acontece que o Brasil tem na sua formação histórica algumas características que potencializam, radicalizam esse problema. E nesse ponto a gente recorre ao Roberto da Mata. Esse tipo de bússola que nós usamos para nos orientar quando nós estamos diante de desconhecidos ou em situações novas, é uma bússola que mede quem está em cima e quem está embaixo. Não é uma bússola da modernidade democrática liberal que foi inventada na França. Esse sociólogo explica que a nossa identidade nacional foi construída a partir de um certo sistema de castas. Aqui, os escravos mais explorados conviveram com uma das mais abastadas cortes europeias. Eram castas diferentes, submetidas a leis diferentes. E a linha de corte usada para definir quem estava por cima e quem estava por baixo era o trabalho. Na gênese do Brasil, não trabalhar era a prova definitiva de que essa pessoa que não trabalhava tinha algum valor diante do resto da sociedade. Nós tivemos um caso muito raro de uma aristocracia junto com escravidão negra. Talvez seja o único país do mundo que teve isso em todo o seu território nacional, que não é pequeno, porque o Brasil é um continente. Isso. Né? E então, quem é que ia ser comum numa sociedade aristocrática? Que o viés da sociedade é aristocrática. Ser comum é ser inferior. Ser diferente é você se diferenciar do comum. Convenhamos que numa sociedade desse tipo, você falar em democracia igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais, somos todos iguais perante a lei, é difícil, porque nas sociedades aristocráticas as pessoas não eram iguais perante a lei. As pessoas se diferenciavam. Se você fosse um padre, você era julgado pelas leis da igreja. Se você fosse nobre, você era julgado pelas leis da nobreza. Se você fosse da plebe, você era julgado pelas leis da plebe. Você tinha vários sistemas legais que conviviam ao mesmo tempo e que, de certo modo, sobrevivem no Brasil. Ou seja, a história do Brasil impregnou a nossa cultura com uma visão tóxica, distorcida do que é o trabalho. E isso está na formação das nossas elites. A ideia de que é merecedor de um lugar na elite não quem faz um trabalho de excelência, mas sim quem não trabalha nada. A nossa história está cheia de episódios marcantes que evidenciam esse problema cultural gravíssimo. Por exemplo, certa vez, um empresário chamado Irineu Evangelista resolveu que o Brasil deveria ter ferrovias. É claro que ele queria ganhar dinheiro, mas há indícios de que ele tinha lá uma certa visão de Brasil, que iria ver o país se industrializar. E o nosso querido Irineu queria conquistar a simpatia do imperador, Dom Pedro II, para essa ideia dele. O que fez o nosso Irineu? Chamou o imperador para iniciar as obras da ferrovia dele. Deu na mão do imperador uma belíssima, luxuosa pá de prata, cravejada de pedras preciosas. E o carrinho de mão também era digno de um imperador, feito de jacarandá. E com essas ferramentas luxuosas, o imperador foi convidado a fazer o primeiro buraco lá da construção da ferrovia. Nem era muito trabalho, era só uma coisinha assim, performática. Na cabeça do empresário Irineu, aquilo era uma homenagem, era uma honra. Só que o imperador recebeu a homenagem como uma ofensa e a honra como um assinte. Onde já se viu reduzir um imperador à mais baixa escala do trabalho? Séculos se passam e a indignação do Boris, ao ver os garis desejando felicidades para a audiência dele, esse grande jornalista, mostra que a gente não superou esse que é um dos muitos males da nossa cultura. Trata-se de um mal que deve ser cortado pela raiz. Mas para fazer isso, a gente primeiro precisa conhecer a raiz. Espero que, pelo menos para isso, esse vídeo tenha servido.
Ponto final em mais um textão, mas é necessário ressaltar e confessar que acabou ficando de fora da narrativa principal uma certa inversão de prioridades que fica demonstrada nessa história. Que trabalhos são ou não são essenciais? Lanço essa pergunta em meu próprio desfavor, sendo eu um jornalista. Mas assim, do que você precisa realmente? De um homem para te dizer o que é ou o que não é uma vergonha? Ou de alguém que mantém o ambiente urbano limpo e saudável? Ficou de fora do textão, mas é uma questão que não será ignorada pelos apoiadores desse canal, que mandam áudios e fazem nascer assim o nosso PS, também chamado de finalzinho. O que o Boris não sabe é que ele, na verdade, não é a elite. Ele é massa de manobra da elite. Eu me pergunto se o Boris Casoy está financeiramente mais próximo de um gari ou de um bilionário. A visão de Boris Casoy, né? Ele ter falado isso no off representa a nossa hipocrisia de cada dia e também representa aquele elitismo velado. Que ele sempre foi validado por essa skin horrorosa que nós temos no país e que a gente insiste, né? Algumas pessoas, não vou colocar a gente, insistem em olhar para o lado e achar que tá tudo bem, que não aconteceu nada, que vida que segue. E a gente não pode esquecer que a base de toda essa visão, dessa desumanização, dessa cultura é a escravidão. Vamos lembrar que os trabalhos braçais e domésticos, para quem tinha dinheiro, era feito pelos escravizados. O psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu o uniforme e trabalhou 10 anos como gari, varrendo ruas da Universidade de São Paulo, a USP. Ali constatou, ao olhar da maioria, que os trabalhadores braçais são seres invisíveis, sem nome. Em sua tese de mestrado pela USP, conseguiu comprovar a existência da invisibilidade pública, ou seja, uma percepção humana totalmente prejudicada e condicionada à divisão social do trabalho, onde enxerga-se somente a função e não a pessoa. É um tipo de elitismo que, além de burro, mostra o quanto nada faz sentido na nossa sociedade, né? Eu vivo tranquilamente sem um Boris Casoy, mas não vivo sem um gari. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu vou discorrer aqui sobre a função hypar que nós estamos investigando. Alguns de vocês reclamam que nem sempre encontram esse botão. E aí pedem para que eu disponibilize esse botão, o que está muito além dos meus poderes designados por essa distinta plataforma de vídeos. A impressão que eu tenho é que o botão hypar só aparece depois que você curtiu o vídeo. Mas assim, só aparece se o YouTube quiser. E quais são os critérios para que ele queira? Ah, meu amigo, vai saber, né? Esses algoritmos são segredos industriais, guardados a 7 chaves. E eu, pessoalmente, acredito que não deveriam ser, né? Afinal de contas, eles podem definir o futuro de sociedades inteiras, economias inteiras. É uma questão aí na qual eu penso com muito cuidado, com muita atenção. Mas o que eu sei sobre o botão hypar até o momento é isso. Aguardem novas atualizações. Sempre no meu, no seu, no nosso finalzinho. Inho. Beijo. Valeu.